Olá, você deve estar perguntando, o que é Green Building? O que significa LEED? Bom, primeiramente esta não é uma aula de inglês. Meu nome é Marcos Tomé, eu sou gerente de projetos no Green Studio e pretendo de uma forma resumida apresentar os conceitos de sustentabilidade para você. Primeiramente, precisamos entender que vivemos em um mundo interdependente, na qual fazemos parte de um ecossistema em que todas as coisas e pessoas estão relacionadas. Se todos no mundo vivessem com o mesmo padrão de consumo do norte-americano, precisaríamos de 5 planetas iguais à Terra para suportar a vida. Então eu lhe pergunto, o que significa sustentabilidade? É um conceito muito falado hoje em dia, mas que é muito difícil de explicar. Na teoria, seria encontrar as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades, preservando o meio ambiente e os recursos naturais. Sendo assim, o que é um projeto sustentável? Quais são as características para um projeto ser sustentável? Basicamente, um projeto sustentável deve usar de forma eficiente os recursos, prevenir a poluição, proporcionar bem-estar, saúde e conforto ambiental aos ocupantes e ter um design de baixo impacto no site. De forma geral, usando de forma eficiente os recursos, economizando energia, água e materiais de construção, prevenindo a poluição do solo, da água e do ar, e proporcionando espaços que deem saúde e bem-estar aos ocupantes, com qualidade ambiental, acesso à luz natural, integrado à natureza. Eu costumo dizer que o Green Design is Better Design. Significa que o edifício verde é um edifício melhor, um edifício mais eficiente. É um projeto que, além de levar em consideração as questões ambientais, também oferece um melhor desempenho em termos de conforto ambiental, durabilidade, facilidade de manutenção, além da redução dos custos de operação. Então eu coloco aqui outra pergunta. Por que os Green Buildings são necessários? Você sabia que os edifícios representam 1/3 de toda a energia gerada, 2/3 de toda a eletricidade usada nos Estados Unidos? Um valor equivalente a 220 bilhões em custos anuais de energia, segundo dados do US Department of Energy. Os edifícios também são responsáveis pelos gases do efeito estufa. 50% das emissões de óxidos de enxofre, 25% das emissões de óxidos de azoto e 35% das emissões de dióxido de carbono. Além disso, os edifícios consomem 25% da água potável, segundo dados do US Department of Energy. Os edifícios também consomem 40% dos materiais processados, pedra, aço, cimento, agregados, e 55% do consumo de madeira virgem, segundo dados do World Watch Institute. E a construção e a demolição dos edifícios geram aproximadamente 25% do volume total de detritos nos aterros.
Eu vou citar aqui mais alguns outros benefícios para convencê-lo que os green buildings são necessários. Em média, eles têm melhor desempenho, consomem menos energia, utilizam menos água potável, geram menos resíduos durante a obra, fornecem ambientes mais saudáveis e confortáveis, além dos ocupantes terem maior satisfação com relação à qualidade do ar e iluminação. Outros dados importantes sobre os green buildings: 13% menos custos de manutenção, 24 a 50% menos consumo de energia, 33 a 39% menos emissões de CO2, 30 a 50% menos uso de água, 50 a 90% menos geração de resíduos durante as obras e 27% alto nível de satisfação dos seus ocupantes, conforme dados do USGBC. Esse dado é bastante interessante e diz respeito à melhoria da qualidade do ar, analisada pelas reduções observadas nos sintomas de gripe, asma, alergia, infecções respiratórias, dores de cabeça e resfriados, resultando em 40% menos a incidência desses sintomas. Estudos de casos demonstram que os benefícios proporcionados pelos ambientes internos dos green buildings podem ultrapassar os 16% no aumento de produtividade dos trabalhadores e estudantes, conforme fontes do USGBC. O assunto que eu vou abordar agora é com relação ao custo dos edifícios verdes. Muitas vezes eu sou questionado pelos investidores com relação a esse tema. É um mito afirmar que edifícios verdes custam mais do que edifícios convencionais. Existem até algumas estimativas que giram em torno de 2 a 5%, até 10% sobre o preço total da construção. Na realidade, não existe uma diferença significativa entre o custo médio dos edifícios certificados pelo LEED de uma construção de mesma categoria. Porque, da mesma forma que existem edifícios verdes caros, existem edifícios convencionais caros. Estamos falando de edifícios melhores, com equipamentos mais eficientes e de melhor qualidade, que serão compensados ao longo de um ciclo de vida construído. Esse é um processo de melhoria contínua, que deve ser constantemente mensurado na especificação e dos acabamentos desse projeto. É um exercício de projeto que deve considerar o ciclo de vida do ambiente construído, levando em consideração a vida útil do edifício, todas as despesas com construção e projeto, despesas com funcionamento e operação, custos de reparação e manutenção e substituição, e os custos com as pessoas, folha de pagamento e produção. Eu gosto bastante de apresentar esse diagrama porque ele exemplifica o que eu acabei de dizer. Quando você começa a calcular os custos com projeto, construção, equipamentos, tecnologia, operação e manutenção e pessoas, quando eu digo pessoas, folha de pagamento com pessoas durante o ciclo de vida do edifício, chegamos à conclusão que os custos iniciais de concepção, construção, operação e manutenção representam menos de 20% no ciclo de vida construído do edifício. E se você olhar para os benefícios que os ambientes construídos conforme a certificação LEED e os conceitos de sustentabilidade proporcionam nos seus ocupantes, são 40% menos incidência de sintomas com gripe, resfriado, asma, alergia e 16% o aumento de produtividade dos trabalhadores e estudantes que utilizam esses prédios. Isso é um valor incalculável. Bom, o que significa LEED? LEED significa Leadership in Energy and Environmental Design. É um selo
de certificação de origem norte-americana. É um sistema que mensura, orienta, padroniza, classifica e certifica green buildings, documentando adequadamente cada tipo de edificação e integrando as suas fases de projeto, construção e utilização. Hoje, é o sistema e a ferramenta mais reconhecida no mundo e é também a que mais cresce no Brasil. O Brasil hoje é o terceiro mercado de certificação LEED no mundo. De forma geral, a certificação LEED avalia um projeto conforme diferentes dimensões: localização e transporte, implantação sustentável, uso racional da água, eficiência energética, materiais e recursos, qualidade ambiental interna e inovação e processos. Cada item desse tem diferentes critérios e pontos a serem alcançados. O LEED prevê diferentes certificações adaptadas para cada tipologia de construção, como por exemplo, existe uma certificação específica para projetos novos, edifícios novos comerciais. Existe uma certificação específica para edificações existentes. Existe uma certificação específica para projetos de interiores. Existe uma certificação específica para bairros e condomínios residenciais. Portanto, é um selo que hoje atende todos os tipos de edificações, sendo ela nova ou existente. O nível de certificação num projeto pode variar conforme a quantidade de pontos obtidas durante o processo de certificação. Hoje, são 4 níveis de certificação. O primeiro deles é o certificado, com pontuações variando de 40 a 49 pontos. Depois vem o prata, que varia de 50 a 59 pontos. O ouro, que varia de 60 a 79 pontos. E o último, que é a certificação máxima, que é a Platinum, que varia de 80 pontos para cima. Sendo assim, eu encerro essa apresentação. E caso tenham alguma dúvida ou busquem alguma informação adicional, podem entrar em contato direto comigo ou com minha equipe no e-mail que será mostrado ao final. Agradeço muito a presença de vocês e até a próxima.